passar ao Wellington. Wellington, pegamos a deixa do Chival e lembramos aqui que o presidente João Lourenço, quando da assinatura de livro de condolências na sede do partido MPLA de que José Eduardo dos Santos foi presidente emérito, afirmou que estavam criadas as condições para que todos os familiares de José Eduardo dos Santos pudessem vir a Angola e participar das exéquias, se assim o desejassem, e que nada os devia impedir. Ainda assim, vimos que depois da primeira ação da viúva Ana Paula dos Santos, os filhos, alguns deles, no caso, interpuseram recurso, entretanto reclamando um direito que também anulava o direito dos restantes filhos que de facto aceitavam que José Eduardo dos Santos tivesse um funeral condigno em solo angolano, também como é de resto o desejo do próprio Estado angolano e da maioria dos angolanos. Wellington. David, eu creio que esse momento seja ainda um momento de luto e essas questões técnicas, jurídicas, elas sejam secundárias. Devemos entender que na impossibilidade da unidade da família em torno dessa questão, cada um tentou ao seu modo o impossível, que é manter a presença do falecido ex-presidente da República. É normal que filhos, numa situação de dor, percam um pouco o equilíbrio emocional e tentem se utilizar desse sentimento de perda para buscar se apegar a outras questões. Mas eu tenho certeza que no íntimo de cada um, depois de passada toda essa dor, eles vão refletir sobre a grandeza de José Eduardo dos Santos e a importância dele como um homem de Estado, porque a história de vida dele se confunde com a história de Angola e também do partido MPLA. E por isso, nada mais justo do que essa decisão de um juiz espanhol de autorizar que o sepultamento fosse realizado em solo angolano, país que José Eduardo dos Santos dedicou toda a sua vida. Obviamente que família tem uma importância muito grande, mas já que houve aí uma divisão de opiniões dentro do seio da família, pesa aí uma família de milhões de pessoas, que é a família angolana, que certamente continua lamentando muito essa perda, porque esse momento é muito mais de refletir sobre o legado que foi deixado por José Eduardo dos Santos, do que por questiúnculas em torno de justiça e o egoísmo que é natural para quem sofre perdas muito grandes. Então, não devemos aqui ter nenhum tipo de sentimento negativo em relação àqueles que tentaram ou que se opuseram, né, a essa situação do sepultamento ser realizado em Angola. Devemos compreender que são pessoas da família, com uma relação muito íntima com o falecido, e que, num ato de desespero, nesse momento de dor, altamente compreensível, tentou se apegar ao corpo como um símbolo de demonstração de amor, carinho que tinha pelo falecido. Então, David, o importante agora é aproveitar essa oportunidade que foi dada através da justiça para realizar uma cerimônia digna da grandeza do falecido ex-presidente da República, que, ao contrário do que alguns setores falam que será utilizado para alavanca política por causa do período eleitoral, eu digo mais, é preciso que essas mesmas pessoas definam se critica a história dele ou se o vê ainda, mesmo depois de morto, como alguém que faz lembrar a importância que ele teve na política e o legado que ele deixou para os seus camaradas de partido. Obrigado, Wellington, por esta primeira intervenção. Wellington, vamos passar agora para si. Do que disse o Chival, Wellington, falamos aqui da postura do Estado angolano diante do caso dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, que então culminou com essa decisão de um juiz que decidiu entregar os restos mortais à viúva Ana Paula dos Santos. O Estado angolano, durante todo este tempo, serenamente conseguiu aguardar. Houve essa tentativa, como disse o professor Paquice, de aproveitamento político, sendo que
feliz ou infelizmente, este acontecimento coincidiu com a campanha política para as eleições do próximo dia 24. Houve essa tentativa de aproveitamento político, mas tanto o Estado angolano quanto o próprio MPLA conseguiram fazer uma gestão bastante sábia e que não foi possível ver interferência do caso durante a campanha do MPLA, que terminou hoje a sua atividade política para as eleições, portanto, em Luanda. E a nível internacional, houve essa tentativa também de manchar a figura e o nome do Estado angolano, sobretudo do seu presidente e também do partido que dirige Angola. Mas com esta decisão, estamos a ver um efeito contrário. Os angolanos agora parecem unidos e estão todos à espera dos restos mortais de José dos Santos para prestar a devida homenagem. Exatamente isso, David, porque quando uma pessoa em vida trabalha e, sobretudo, como colocou o colega de painel, recebe com praticamente unanimidade o título de artífice da paz, a morte dessa pessoa é muito simbólica no que diz respeito à harmonia entre aqueles que ele liderou ao longo de sua vida. Não podemos deixar de resgatar um pouco aqui que, como vimos na reportagem especial antes da nossa intervenção, José Eduardo Santos assumiu a presidência de Angola, substituindo Agostinho Neto, que é o fundador da pátria, numa responsabilidade enorme e numa circunstância de surpresa, né? Porque foi algo muito rápido, a doença e a morte de Agostinho Neto naquela oportunidade. Encarou um país em plena guerra, porque existiam interesses estrangeiros dentro de Angola que financiavam grupos armados dentro do país, e ele teve que gerir presente, futuro e um pouco de recuperação do passado para a reconstrução da história, e tudo isso em curso. Foram anos sem o reconhecimento da maior potência do planeta, que era os Estados Unidos da América, e somente a partir dos anos 90 é que esse reconhecimento de Angola como país independente veio a ser ratificado pelos norte-americanos, e José Eduardo Santos soube, dentro e fora do país, defender os interesses de Angola e do povo angolano. Nenhum país consegue uma recuperação rápida depois de uma guerra. Observe que a Alemanha, até hoje, ainda sofre sequelas da Segunda Guerra Mundial. Angola é uma democracia jovem e está cumprindo mais um ciclo eleitoral. Este acontecimento da perda física do José Eduardo dos Santos deve ser refletido como algo que situação e oposição precisam ter grandeza de respeitar a história e o legado, porque aqui, com a morte de José Eduardo dos Santos, não falamos mais sobre o fulano José Eduardo dos Santos, falamos sobre o estadista, falamos sobre a história que ele deixou, a história que ele ajudou a construir, e que todos que ficam precisam ter a responsabilidade de saber dar continuidade, porque existe uma grande diferença entre interesses de governo e interesses de Estado. A partir da morte de José Eduardo dos Santos, o que temos que falar sobre Angola e da relação que ele teve com o país é o legado do Estado angolano. Por isso, eu sou muito tranquilo para afirmar que considero extremamente feliz a decisão da Justiça Espanhola de permitir que o sepultamento fosse realizado em solo angolano, como eu falei na minha primeira intervenção. É preciso, David, que todas as questiúnculas sejam postas de lado e que somente os aspectos que engrandecem o povo e o país sejam refletidos. É muito mesquinho atribuir jogada política a esse tipo de situação que está acontecendo. Não é uma jogada política. Se, mesmo depois de morto, José Eduardo dos Santos ainda consegue resgatar a memória recente do povo angolano, e isso, de alguma maneira, poderá vir a favorecer o partido do qual
ele continuará sendo sempre, em memória, um grande representante, aí é porque o legado dele foi positivo. Se fosse uma pessoa de legado negativo, ele deixaria discórdia, divisão, brigas e a derrota. Vamos saber, então, depois das eleições, se de alguma maneira ele contribuiu ou não. Obrigado, Wellington, por mais esta intervenção e vamos levar a nossa conversa agora ao Wellington. Wellington Calazans. Wellington, esta dimensão humanista e estadista de José Eduardo dos Santos, mas eu queria que olhasse mais para a dimensão diplomática de José Eduardo dos Santos, que é citado por vários governantes, até mesmo internacionais, como tendo sido um diplomata exímio. E lembramos aqui que foi com José Eduardo dos Santos que Angola viu o seu reconhecimento nas Nações Unidas e também na própria União Africana. David, quando o presidente José Eduardo dos Santos assumiu a presidência, né, ele era o ministro das Relações Exteriores, chamamos assim no Brasil, ministro que cuidava da diplomacia angolana. E ele levou para a sua trajetória à frente da presidência da República esse conhecimento. Ele conhecia com profundidade a importância da diplomacia. A relação que ele buscou entre Angola e outros países foi de fundamental importância para a gestão de todos os problemas que o país vivia e todos os desafios que o país vivia naquela oportunidade. E essa grandeza foi reconhecida internacionalmente antes mesmo da morte dele, quando, por exemplo, no Brasil, ele recebeu um título um título honoris causa pela questão da paz, quando ele foi chamado no Brasil de artífice da paz, pela Universidade Federal da Bahia. Esse reconhecimento sempre foi manifestado fora do país, através de autoridades que já haviam deixado o poder ou que estavam no poder, reconhecendo nele a figura central do equilíbrio que foi capaz de conduzir Angola até a paz e reconciliação nacional. Então, essa grandeza da diplomacia que ele carregou com ele foi uma marca política dele, porque a diplomacia é a arte do diálogo, e ele soube dialogar com todas as partes, a todo instante. Ele soube fazer desse know-how adquirido na prática da diplomacia uma força política incomum nos tempos atuais. Vivemos hoje uma crise de liderança internacional, e as guerras e ameaças de guerras, elas decorrem dessa falta de característica que é a busca permanente pelo diálogo e pela concórdia. Então, David, Angola herda, e o atual presidente tem sabido conduzir esse tipo de conhecimento ao seu modo, mas também na promoção dos direitos e defesa das liberdades dentro do país. E isso significa que esse legado ele está sendo continuado. É muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer a cobertura jornalística da assinatura dos livros de condolências aqui na Suécia, e o número de pessoas foi muito grande, e fui informado por outros colegas angolanos em diferentes embaixadas, né, diferentes diplomatas, que esse número de pessoas foi muito grande em todas as embaixadas, todas as representações diplomáticas de Angola. Então, isso consolida as minhas palavras como verdadeiras, porque o falecido presidente José Eduardo dos Santos
ele levou para a política a diplomacia, algo que foi de fundamental importância para a conquista da paz e reconciliação nacional e, posteriormente, da reconstrução, como foi defendida por ele logo depois de consolidada a paz. Obrigado, Wellington. Agora sim tenho a indicação de que já temos o Wellington e o Chival, então, para se despedirem aqui do nosso painel. Wellington e Chival. Eu agradeço a oportunidade de ter participado nesse especial aqui, uma homenagem mais do que justa ao falecido ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Durante toda a minha fala, eu procurei destacar a importância do respeito à memória e ao legado deixado por ele, e é com esse apelo renovado que eu faço a minha despedida, agradecendo o aprendizado com todos os colegas de painel e parabenizando você pela condução deste especial e torcendo para que as coisas possam seguir num ritmo de paz, harmonia e que possamos, em breve, ter aspectos positivos para comentar sobre esse momento triste, mas que faz parte da história de Angola. Obrigado, Wellington. E agora